Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 11 em diante. Capítulo 5 de Marcos, o verso 11 em diante. Uma grande manada de porcos pastava perto dali, num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Derrama sobre nós a unção, meu Deus, para pregarmos a tua palavra, como neste texto aqui ficou confirmado a instituição, Pai Santo, a confirmação e a consagração de um missionário. Que possamos, como este Pai Santo que foi liberto e convertido ao Senhor Jesus, pregar as palavras de Jesus, levar avante a comissão da pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as hostes do maligno sejam afugentadas pelo poder desta palavra. Que sejamos, Pai Santo, revigorados de força, de santidade, de poder do Espírito Santo para glorificar a Cristo. Que possamos ser cheios deste poder, meu Deus, e levar avante o nosso testemunho. Senhor Jesus Cristo, nesta manhã eu invoco o teu nome, afasta e afugenta todo espírito imundo. Liberta, Pai Santo, e ministra saúde, Pai Santo, e que a tua qualidade de vida seja derramada sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta o mal e abençoa todos que se encontram aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Abençoa também a todos que nos assistirem pela plataforma do Rumble. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, Pai. Abençoa-nos nessa manhã. Eis aqui a minha vida, Senhor Jesus. Usa-me conforme o teu divino Espírito assim o quer. Glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Que texto impressionante, que texto espetacular, que vem separar aqui um fragmento da obra missionária do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio, do céu ele veio resgatá-la. O Senhor Jesus Cristo veio para o seu povo, veio para os seus eleitos, veio efetuar uma grande obra de emancipação, uma grande obra de libertação. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. E esse texto vem demonstrar muito bem que algumas pessoas, em especial até mesmo pessoas do povo de Deus e pessoas próximas ao povo de Deus, que estavam impregnadas, eram verdadeiros incubadores de demônios. Em especial, este homem que foi liberto possuía uma legião. E quando fazemos um cálculo, vamos buscar em alguns arquivos históricos, descobrimos que uma legião romana tinha aproximadamente 6.000 homens, flecheiros, uma infantaria, cavalaria. A legião romana realmente era muito temida, porque
Uma legião romana, quando era assim contactada para atacar e destruir, destruía por completo. Eram incendiários e devastavam regiões assim onde eles tinham a incumbência de atacar. Então imagine que, em certa semelhança, estes demônios que estavam no corpo deste homem tinham o intuito de destruí-los, coabitarem, se instalarem dentro daquele corpo e desconfigurar completamente a imagem e semelhança de Deus. Observe nos dias de hoje, com a implementação por meio de entretenimento e até mesmo instituições de ensino, veja como está sendo desconfigurada a imagem do ser humano. Alguns jovens entram na universidade com uma imagem, com uma semelhança, e até mesmo como um sonho e projeto dos seus pais de ser uma pessoa diferente, bem-sucedida, e vejam como saem de lá, completamente desconfigurados, ateístas e blasfemadores, sem contar quando a sua fisionomia não é completamente alterada pela influência de filosofias malignas. Como disse o apóstolo Paulo, ele bem previu lá na carta a Timóteo, dizendo que os homens serão blasfemadores nos últimos dias, serão conduzidos e pautados por espíritos, filosofias de demônios, né? Filosofia de demônio. Por um lado, vemos a palavra do Senhor Jesus Cristo expulsando demônios, manifestando a cura, trazendo salvação, vida e santificação. Por um outro lado, vemos a filosofia, as palavras de demônios, destruindo e desconfigurando completamente o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Quão terrível a que ponto chegamos, né? Lutam-se, existem grupos e organizações que lutam para salvar uma foquinha, mas existem nesses mesmos grupos que lutam para salvar foquinhas, para salvar plantinha, não querem salvar os bebezinhos que são a imagem e semelhança de Deus. Preste atenção nisso, pois são filosofias de demônios que foram enxertadas nas vidas dos homens. Isso fica bem claro aqui, pois o Senhor Jesus Cristo concede a permissão daqueles demônios, os demônios rogam, né? Permita-nos que nós entremos nos porcos, em 2.000 porcos. Essa legião de espíritos malignos conseguem a concessão do Senhor Jesus Cristo, entram nos porcos, e qual é o objetivo deles? Levar os porcos ao despenhadeiro e ali matar todos os porcos afogados. Fica bem claro aqui, bem explícito, que a intenção dos demônios é levar toda a humanidade que está longe do Senhor Jesus Cristo para o abismo e ali afogá-los nas chamas do inferno eternamente, porque para lá eles vão. Eles querem levar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, para o mesmo lugar. Vejamos algo interessante na obra do Senhor Jesus Cristo, que é a mesma missão que veio de encontro à sua vida quando você recebeu o Evangelho de salvação. Você recebeu o Evangelho de salvação, a palavra de Deus veio ao encontro à sua vida, e como eu disse no início da mensagem, este é o objetivo do Senhor Jesus Cristo. Do céu ele veio buscá-lo. É a única religião. Tem tantas religiões, a palavra religião vem do latim religare, né? Interligar o homem com Deus. Mas veja que as demais religiões religam o homem com os espíritos. E Satanás é o pai da enganação, é o enganador das nações. Ele cria protótipos, paródias do Senhor Jesus Cristo, falsos deuses, falsos messias, que não tem padrão de moral algum, não tem moralidade alguma, não tem senso de justiça alguma. Mas veja que o Senhor Deus, na pessoa do Filho, o próprio Deus, vem e vai de encontro às pessoas, ao ser humano, a imagem, que é essa imagem e semelhança de Deus. Você não pediu para vir ao mundo, mas no entanto você nasceu num corpo que é propenso ao pecado e que está praticamente fadado à condenação, se ao longo da tua trajetória você não for interceptado por esta palavra de salvação, pelo sangue de Cristo para te absolver das suas condenações e pelo selo da promessa para chegar na salvação eterna, você estará derrotado.
Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nós não temos salvação. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algo de interessante e destacável nesse fragmento de texto, do capítulo 5 ao verso 20, é que para acontecer o que aconteceu, a libertação apenas de um homem aqui na região de Gadara, vemos que o diabo estava enfurecido. Podemos perceber nesse texto aqui que a ação dos demônios, eles estão devidamente organizados em regiões. Isso fica mais claro lá no passado, quando tentamos buscar pontes de compreensão, quando Daniel também buscava a interpretação dos sonhos, das revelações, de visões que Deus lhe concedia. Ele buscava a interpretação em jejum, em consagração, e vemos que o Senhor não deixava o seu servo muito amado na expectativa. O que está acontecendo, Senhor? Me dá a revelação. O nosso Deus concede revelação. E o anjo Gabriel não consegue trazer, a princípio, a revelação daquela visão para Daniel. Por quê? O príncipe da Pérsia estava impedindo, pondo obstrução, ou seja, impedindo que o anjo viesse e lhe trouxer a resposta da profecia das 70 semanas. E de outras revelações que também Daniel buscava diante de Deus. Ou seja, o príncipe de uma potestade demoníaca estava ali impedindo. Imagine que o Filho de Deus se manifestava naquela época, se manifestou em corpo humano. As capetadas, as potestades ficavam enfurecidas. Veja o texto de Hebreus capítulo 2, verso 14, lá que ele fala que assim como os homens participam da carne e do sangue, assim o Filho do Homem participou de carne e de sangue, adquiriu natureza humana para deter aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Ou seja, as potestades organizadas em regiões estavam extremamente enfurecidas. E a obra missionária vai de encontro ao ser humano para resgatá-lo. Os eleitos, o Senhor vai em busca de resgatar os eleitos. Como disse a frase do capitão, não vai ficar um para trás. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, quando se manifestou no Egito, não vai ficar uma unha no Egito. O Senhor resgata o seu povo, resgata os seus eleitos. Veja que no final do capítulo 4, quando o Senhor estava com os seus discípulos ali, depois de uma grande campanha evangelística de salvação, eles entram na embarcação e para chegar a Gadara, o inimigo tentou impedi-lo. Veja que o inimigo, Dagon, ali o príncipe das águas, né? Estou conjecturando aqui, não está citando o nome de Dagon aqui, nem de Netuno, mas são deuses semelhantes, né? Tentou criar um alvoroço no mar, deixar o mar enfurecido. O Baal invocou as fortes ondas de vento, deixou o mar agitado. E aqueles missionários aprendizes que estavam na embarcação, os 12, estavam temerosos. Mas o Senhor Jesus Cristo, muito confiante por ser Ele o maior de todos, Senhor de todos e Criador, Ele sabia muito bem a sua hora e o seu tempo. O Senhor Jesus queria que os seus discípulos aprendessem os desafios que envolvem o caminho da pregação, o caminho das missões e da obra de Deus. Assim como nós temos que tomar a cruz, negarmos a nós mesmos e avançarmos por esse caminho que o Senhor Jesus Cristo já abriu. Veja que o inimigo tentou criar empecilhos para que o Senhor Jesus Cristo chegasse à região de Gadara. E o Senhor Jesus Cristo estava bem confortável, porque o Senhor confiava no Espírito que estava sobre a vida dele. O Senhor Jesus Cristo estava lá bem cansado, porque a sua natureza humana cansava-se, sentia fome, sede, dor, cansaço, sem deixar de ser Deus jamais. O Senhor Jesus Cristo sentia fome quando estava na sua natureza humana. Ele estava lá deitado na sua almofada. E os discípulos ali espantados com o tamanho das ondas, talvez nunca viram uma tempestade como aquela. E eles ali incomodam o mestre. Mestre, o senhor não está importado que a gente morra, não? E o Senhor se levanta e numa só ordem, dá-se entender que quando a gente olha para a natureza, né? Você já tentou conversar com a planta? Você já tentou conversar com o vento? Você já tentou conversar com as pedras? São inanimados, né? É criação inanimada, não tem vida.
Mas da forma como ele repreendeu a tempestade, a gente entende que existiam entidades espirituais malignas ali. Cala-te! Aquieta-te! Na hora a capetada amansou. Ficaram quietinhos e pianinhos e o mar alcançou a bonança simplesmente pela palavra do Senhor. Olha como é bom estar alinhado com aquele que vai vencer, né? Como é bom estar alinhado com aquele que vai vencer, com o Senhor Jesus Cristo. E ele disse que nós também faremos sinais ainda maiores que os deles. Se aprendermos a usar o nome dele e estarmos alinhados com ele e com o seu Espírito. Aquieta-te! E o mar cessou. Veja no capítulo 5, já iniciando aonde eu quero atingir com a mensagem. E chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerasenos. Ali Jesus saiu do barco e um homem possesso de espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Então vemos que tão logo eles chegam em terra firme, na terra dos Gerasenos, dos Gadarenos, e logo se inicia a obra a ser realizada. A obra não para, temos seus, principalmente na vida daqueles que têm um dom, um chamado especial, o telefone não para. O Senhor Jesus Cristo abria a janela das casas onde ali o recepcionavam e lá tinha uma grande multidão, já na janela mesmo. Mestre, toque aqui, cura, ministra saúde. Olha, tem espíritos imundos trazendo doença emocional, física sobre a vida. O Senhor Jesus Cristo se compadecia das multidões. Mas nessa região de destaque vemos que de forma não se citam aqui multidões, mas vemos pessoas. O texto aqui fala simplesmente de um endemoniado, mas existiam vários endemoniados nessa região. Notas arqueológicas comprovavam que nessas regiões montanhosas ali eram regiões de sepulcros, onde eram instalados os corpos das pessoas falecidas. Então era um local de certa forma até que impuro e impróprio para a sobrevivência. Mas veja que o pai da morte, o pai da destruição, os espíritos imundos, levam as pessoas ao pecado, se infiltram, se incubam dentro da vida das pessoas e levam as pessoas totalmente possessas e perturbadas a morarem em regiões extremamente degradadas. Existem regiões em São Paulo que são verdadeiramente degradadas. Existem até advogados para que essas pessoas continuem da forma mais degradada possível. Veja em certas regiões, que eu não posso nem citar as religiões, né, lá no Oriente, em que as pessoas vivem como verdadeiros lixos humanos, né? Com esterco de vaca na cabeça, cheio de sujeira, no meio do caminho, e acreditam estar esvaziando para atingir um certo nível espiritual e evoluírem dentro do processo de ciclos kármicos. Não vou nem citar o nome, né? Mas existem pessoas que chegam a esse nível. Imaginem que em certa semelhança, o Senhor Jesus Cristo está chegando numa região semelhante, né? Veja que os demônios levam a pessoa a viver num local de morte, onde muitos já foram enterrados ali, e com certeza sem a salvação. Homem possesso de um espírito impuro, ficaram incomodados. Como eu falei, o Senhor Jesus Cristo e a sua presença deixam os inimigos, os espíritos imundos, extremamente incomodados. O diabo se incomoda com você que dá bom testemunho. A luz está em você, no seu semblante. Nossa luta não é contra a carne, contra o espírito, contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais do maligno. Paulo nos ensina isso lá na carta aos Efésios. Diabos, os seus agentes ficam enfurecidos e são usados pelos demônios para ficar com raiva de você, criticarem o que você fala, tentaram colocar obstáculos diante da sua vida, por sentimento de inveja, por competição, tentam destruir a sua vida. É assim a obra que os demônios realizam. Veja no verso 5:3. Esse homem morava nos sepulcros. Veja onde é que é a habitação dele, onde os mortos jazem. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo. Algo terrível, né? Eu já vi a experiência de alguns magos capazes que quebram correntes. Já vi isso, né? Completamente endemoniados, em níveis elevados de magia negra e de alquimia, são capazes até de entortar metais. Veio aqui, eu me lembro, eu era muito pequeno na época, tinha acho que uns 6 anos de idade, veio aqui no Brasil, Uri Geller, ele entortava metais com o poder da mente.
Me lembro também no início dos anos 2000, lá, o Cyrus, outro bruxo que também consertava relógios com o poder da mente, entortava metais, né? Deformava metais, né? Também já vi alguns documentários também de pessoas completamente endemoniadas que comem garrafas de vidro. Falei mesmo, garrafas de vidro, mastigam vidro, pisam em brasas incandescentes e a pele não queima. É interessante que os olhos ficam até reptilianos, né? A pessoa consegue envergar o corpo e até parar as batidas do coração. Pessoas completamente endemoniadas, realizando sinais, dando show diante das câmeras para serem filmadas ali para aquele documentário. Veja que coisa incrível. Os demônios manifestando o seu poder na vida dos seus incubadores, dos seus receptáculos, né? Era capaz de quebrar corrente. Já pensou que cena espetacular como essa, né? Se nós assim formos algemados com os nossos corpos e tentarmos quebrar a corrente, é mais fácil quebrarmos o osso, os nossos ossos, mas não conseguiríamos em hipótese alguma quebrar uma corrente. Mas este homem endemoniado era capaz de quebrar correntes. Veja que nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, ou seja, ninguém conseguia prendê-lo, porque ele havia sido preso e muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Veja no verso 5, de noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Noite e dia. Conseguimos detectar aqui que os poderes, que os demônios fornecem poderes às pessoas, onde elas sim estão ali, se tornam seu receptáculo. Vemos aqui a força sobrenatural capaz de quebrar a corrente. E veja a aflição que eles proporcionam, esses espíritos proporcionam à vida da pessoa que é o seu receptáculo, né? De noite e de dia ele andava gritando, ou seja, causando um infortúnio, perturbação, aflição dentro dos corpos. Como é que esses demônios podem entrar no corpo das pessoas? Será que eles entram a hora que eles quiserem dentro dos corpos das pessoas? É muito mais fácil nós acreditarmos que a pessoa que recebe a ação desses demônios ou procura o caminho pela filosofia para ser receptáculo desses demônios, que a pessoa busque ser adorador destes demônios, ou a pessoa pela religião ou muitas vezes pela ação do pecado, as pessoas podem receber essas manifestações para causar aflição, né? As pessoas buscam o caminho errado, buscam o caminho de adoração aos deuses e acabam se tornando receptáculo. E veja o que eles fazem. Situação de angústia, de aflição da alma. Tiram toda a expectativa de vida. Fazem a pessoa depender pelo vício, pela reincidência daquele demônio, né? Porque se a pessoa perde aquele demônio, se sente fraca, vazia, cansada. Eles trazem um falso preenchimento de vida, mas não é de vida, é de morte. É alivio momentâneo, mas no final redunda em morte, separação. Já faz a pessoa habitar ali perto daquele cemitério, porque é ali que vai ser a sua destruição, é lugar de morte, vai levar para a morte, né? Veja que os demônios fazem algo terrível, eles odeiam os seres humanos, que são a imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim como o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três estão em harmonia, os três estão em acordo, nós somos corpo, alma e espírito. Um ser criador tricotômico criou uma criatura tricotômica. Somos corpo, alma e espírito. Somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para ser cabeça, dominador sobre toda a criação, sobre a fauna e a flora. Mas o que nós vemos aqui, né? Uma pessoa sob a ação do demônio, sobre o jugo de uma criatura demoníaca, uma criatura em rebelião a Deus, né? E o que o diabo faz? Você é a imagem e semelhança de Deus e eu não sou. Leva a pessoa a se ferir, a se matar, né? Lá em Levíticos 19, 28, não darás golpe algum na tua carne pelos mortos, nem farás tatuagem alguma na tua pele, pois eu sou o Senhor teu Deus. Veja que nos dias de hoje até
Na televisão mesmo, a pessoa liga a TV e vê lá a pessoa marcando a pele, dando golpes na sua pele, fazendo homenagens aos seus deuses na sua pele. Veja aqui que esses demônios fazem a pessoa se automutilar, se autoferir, sem contar toda a sujeira, né? O filme que o Edir Macedo fez sobre o Senhor Jesus Cristo mostra essa cena muito interessante. Os discípulos, pela madrugada, esse cara estava mais fedido do que os porcos. O cheiro ruim, imagine, sem banho, fedido, todo ferido, fedido e todo ferido. O homem realmente estava prestes a ser destruído, habitando entre os sepulcros, gritando gritos de aflição. Ao ver Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele. É interessante, né? O mundo olha para os cristãos e zomba. Zomba da ação sobrenatural de Deus, né? Algo terrível. Como o mundo progressista gosta de zombar. Como o mundo ateísta gosta de zombar de Deus. Eles cultuam os demônios na surdina, dentro de clubinhos fechados, mas gostam de zombar daqueles que adoram ao Senhor Jesus Cristo publicamente. São os zombadores que Pedro fala lá no capítulo 3 da sua segunda epístola. Veja que esses demônios ali no corpo daquele homem vieram e se prostraram diante do Senhor, porque reconheceram que aquele era o Filho do Altíssimo. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Aqueles demônios que um dia foram criaturas consagradas, mas que não puderam se manter na presença de Deus, pois se rebelaram, agora chegaram diante do Senhor, do Filho de Deus, diante do Criador, e acharam que seria aquele o momento da sua punição. Porque lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, nos conta que alguns demônios, após a rebelião de Lúcifer, foram colocados em algemas nas cadeias da escuridão. É uma prisão onde os demônios da mais alta periculosidade que se amotinaram na rebelião de Lúcifer foram colocados nessas cadeias da escuridão, chamada de Tártaro, né? E esses demônios estão com medo de serem jogados lá, né? Veja que ele fala aí no verso 6. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Note, reconhecendo a divindade do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo quem é igual a Deus, quem é o emissário de Deus, o Filho do Altíssimo, atribui ao Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a divindade de ser como o Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Já estavam sendo queimados pelo fogo ali, o fogo que estava sobre a vida de Jesus. Isaías 61 nos diz que o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, romper com as grilhões, curar os enfermos, dar visão aos cegos. Senhor Jesus Cristo, a unção que emanava dele, o fogo divino, o fogo do Espírito Santo já estava atormentando aqueles demônios. E eles imploram: não nos joguem no abismo, não nos faça sair dessa região. Lembra que eu falei alguns instantes aqui no início dessa mensagem que os demônios estão organizadamente sobre regiões e controlam certas religiões e regiões do globo terrestre? Rogo que não me atormentes. Pois Jesus lhe disse: sai desse homem, espírito impuro. Acabou a moradia, acabou a instalação, vão ser despejados. Saiam do corpo deste homem. Veja no verso 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, pois somos muitos. Não é muito comum o Senhor Jesus Cristo conversar com demônios, mas com certeza nessa época de preparação dos discípulos diante da obra missionária que eles haveriam de exercer, e até mesmo nós, nos dias de hoje, temos que aprender sobre a ação de demônios. Muitas vezes não existe um só demônio na vida da pessoa. Veja Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 espíritos demoníacos. Veja que às vezes a pessoa tem um determinado vício e alguma cadeia de pecados não confessados. Os demônios ali se instalam e por meio desses pecados não confessados vão se abrindo brechas para estágios de dominação e infiltração de demônios de poder mais elevado.
e chegando ao ponto de levar a pessoa, aquele receptáculo, à loucura, à insanidade. E somente o poder emancipador do Senhor Jesus Cristo para poder libertar a pessoa. Então entrou aqui uma legião de demônios na vida dessa pessoa. Como foi dito, uma legião romana possuía 6.000 agentes, 6.000 guerreiros. Imagine quantos demônios então existia dentro desta pessoa. Veja algo interessante. O Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele não costumava conversar muito com o demônio, mas de forma didática aqui o Senhor estava conversando para ensinar os seus discípulos. E veja que o Senhor Jesus Cristo vai atender o pedido, rogo, né? Nós aprendemos algumas estratégias de como nos dirigir a Deus. Pedro nos ensina, nós nos humilharmos diante da potente mão soberana de Deus para que no seu devido tempo sua mão nos exalte, né? Nós nos humilhamos diante de Deus e o Senhor atende os nossos rogos, as nossas súplicas. Os demônios aqui estão rogando, né? Não nos tire dessa região, não nos tire desse corpo, né? Cala-te, sai, o Senhor Jesus manda sair. Mas antes lhe faz ali a pergunta, né? Veja no verso 10. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Lembra que eu falei? Que eles estão instalados organizadamente em algumas regiões. Uma grande manada de porcos passava perto dali no monte. E os demônios rogaram. Veja que eles pedem de novo. Primeiro eles pedem para não sair do corpo. Eles pedem para não sair da região. E eles pedem, podemos ir pelo menos para aqueles porcos? E o Senhor permite. Veja que o Senhor permitiu que eles migrassem do corpo daquele homem opróbrio para os corpos daqueles porcos. E aqui vemos o contraste, né? Umas centenas de milhares de demônios dentro de um só homem migram para 2.000 porcos. 2.000 porcos. Então logo eles se deslocam para os porcos ficam em aflição. Ficou bem claro no começo do verso, no verso acima, né? Que a pessoa endemoniada vivia dando gritos de urros, de aflição, pela opressão que aqueles demônios lhe proporcionavam. Vejam que os porcos, quando receberam esses demônios, ficaram extremamente alvoroçados, extremamente ali imparáveis, e eles se deslocaram, a manada de porcos se deslocaram, possessa desses demônios, para ali para a beira daquele abismo ali, daquele penhasco, e caíram mar abaixo, e todos morreram afogados. Deu para você perceber? O Senhor Jesus Cristo aqui, talvez para muitos podem pensar, por que o Senhor Jesus Cristo fez isso? Mandasse os demônios para fora da região, expulsasse-os dali, né? E já mandasse logo eles para o Tártaro, para as cadeias da escuridão. Por que permitiu que os demônios entrassem nos porcos e destruíssem o ganha-pão daquela região? É um negócio complicado, porque aquela região de Gadara, a região de Decápolis ali,